Deus seja louvado. Eu estou aqui no bate-papo, talvez seja meu último vídeo, talvez, porque tem tanto ainda linhas, tem tanta ainda pautas para ser escritas sobre a minha vida, a sua vida também. A vida da gente não termina quando a gente quer. Então eu falar que vai ser meu último vídeo, eu não sei, porque os fatos são sempre renovados. Pode me vir a vida me sugerir mais conteúdos que eu deixo para o universo. Tudo que eu faço fica registrado no universo. Tudo que eu faço, tudo que você faz, tudo que você vai fazer. Não pensa que nós estamos descobertos dos olhares do mundo, de Deus. Não pense. Tudo que você fizer nessa vida fica registrado. Até mesmo aquelas que você pensa que não foi vista por ninguém, ou que você não registrou, como eu estou registrando agora, tudo fica registrado. Mas o que eu quero falar nesse bate-papo é sobre a diferença. Tudo que é diferente é louco. Tudo que é diferente é loucura. Você acha que Deus não foi considerado como louco? Agora, a questão do mundo, das pessoas, é a dificuldade de aceitar o diferente. Então, para grande parte dos humanos, o diferente é loucura. As descobertas, invenções, tudo foi loucura, né? Então, se você pegarem as histórias dos grandes cientistas, dos grandes inventores, foram taxados como louco. Quem não conhece a figura bem decorativa do Albert Einstein, dando a língua, né? Fazendo uma alusão à loucura. A diferença não é aceita, quer seja uma deficiência física, uma deficiência de natureza clínica, patológica, como a doença mental. Todo mundo taxa a loucura como uma coisa de deboche, de pejorativo, né? De coisas que não são aceitas dentro da sociedade, nesse contexto de sociedade que eles buscam a perfeição, mas ninguém é perfeito. Nem o próprio que se julga perfeito é perfeito. Se uma pessoa normal for entrar dentro de um PNEL, hospital de doenças mentais, diante daquele grupo maior de loucos, daqueles loucos, quem é normal é o que é diferente para eles. Imagina o oceano. Dentro do oceano tem várias espécies, todas diferentes. Mas existe uma harmonia no fundo do mar. Existem variedades de peixes. O que pensaria a tartaruga terrestre da tartaruga marinha? São diferentes, mas têm as mesmas características, mas são diferentes. Uma só vive dentro d'água e a outra só vive na terra. Se você pegar a tartaruga terrestre, botar no mar, ela morre afogada. Se você pegar a tartaruga do mar, marinha, e botar na terra, ela morre asfixiada. Ela só sobrevive no mar, no fundo do mar. Você tirar um tubarão, botar na areia, o tubarão morre. São diferenças. E o ser humano tem que ter essa evolução espiritual de aceitar a diferença. O ser humano ainda não está evoluído.
ele não aceita a diferença. Tanto é que eles recorrem às cirurgias bariátricas, às cirurgias estéticas, plásticas, porque eles não aceitam. O cérebro do humano não está adaptado à aceitação da diferença. Então, com certeza, Jesus, na época dele, foi taxado como louco. Não tenha dúvida, a Bíblia não fala, mas eu falo pela Bíblia. Porque essa é a essência. Essa essência não precisa estar implícita nas palavras, nas questões evangélicas. Ela está no próprio homem. E o homem, ele não aceita o diferente. Então Jesus foi taxado, foi xingado, foi chamado. Xingamento é uma coisa, chamado é outra. Então Jesus foi xingado de um maluco, de louco. Assim como o inventor, o descobridor da eletricidade, Thomas Edison, e outros, por aí. Adolf Hitler, com toda a perversidade, ele era diferente. E era loucura para a preservação da humanidade, humanisticamente falando. Hitler realmente louco. Porque ele fugiu, ele atravessou a barreira das questões da normalidade, porque ele contagiou um país e conseguiu influenciar o mundo todo com as suas perversidades. Mas eu falo das diferenças, não deixa de ser uma diferença, mas eu falo das diferenças que elas estão contextualizadas dentro de uma questão harmônica social, sem fazer uma comparação como esta do Hitler. Existem outros tipos de Hitler que estão hoje em dia atuando e agindo com as mesmas sintonias de Adolf Hitler, mas que estão aqui hoje fazendo uma espécie alusiva, mas, vamos dizer assim, quando eu falo alusão, essa comparação, mas com menos intensidade, mas que está fazendo também a mesma coisa que Hitler fez. Então, eu estou falando de chefe de Estado e de ministros. Então, a questão da diferença é que nós temos que prestar atenção no diferente, quando ele atinge níveis que vêm a ir de encontro aos outros diferentes. Porque diferente por diferença, não prejudicando, ele é uma figura parassintática. Aquilo que se parece normal, mas que machuca, deve ser feito ali uma apreciação patológica. No entanto, a diferença não significa patologia, é uma questão patológica, doentia. Mas quando qualquer ser indiferente da sua diferença causa dor em terceiros, ele deve ser ali bloqueado, deve ser ali barrado. Então você vê que quem machuca, independente da diferença, nós falamos que causam mal a todas as outras diferenças. Você está entendendo? Não devemos pejorar o diferente, mas sim aquele que causa dor nos outros.
pode ser quem seja. A diferença, por diferença, não causando dor em terceiros, ele é simplesmente uma figura dentro desse contexto, dentro do contexto harmônico social. A harmonia é quando todos caminham diferentemente, mas que não causam dor, que não causam prejuízos, então todos os rebanhos caminham na mesma direção. Você imagina, falando de rebanho, todo tipo de animais são diferentes. Girafa, elefante, jacaré, porco, gato, cachorro, leão, tigre, elefante, cobra. Olha bem a cobra. Mas se você pegar esse e botar dentro da cadeia animal, todos caminham dentro dessa questão harmônica da própria essência de cada um. A cobra não sai atacando ninguém, ela tem o seu veneno como defesa. O leão não sai atacando a esmo, ele tem a cadeia trófica, que é da alimentação, da sobrevivência. Então, quando você atinge o alvo da dor, que é tirar a alimentação dos humanos, que tem cabeça pensante, porque outrora eu falei dos irracionais, que agem dentro da harmonia da própria essência, da sobrevivência da vida. Mas quando você pega humanos, eles tiram a essência dele, da sobrevivência, que é o salário, a comida, a dignidade, o emprego, ele vai atacar os outros. O ladrão, ele é ladrão, ele não nasceu ladrão. O ladrão se tornou ladrão, porque lhes faltou esses aparatos que lhes faça a conviver com as outras pessoas. Ter trabalho, dinheiro, casa, comida, roupa. Então, o ser humano, ele tem que entender as diferenças como pessoas diferentes, pessoas que não são iguais, são semelhantes. Jesus fala: fazei de mim a sua semelhança. Então, quando Jesus fala que fazei de mim a sua semelhança, ele não está se colocando como uma pessoa igual. Ele é diferente. Fazer de mim a sua semelhança. Mas eu sou desigual. Eu não sou igual a você. Até mesmo por quanto Jesus não tinha pecado. Então, fazer de mim a sua semelhança, mas eu não sou igual a você. Eu, particularmente, não sou igual a quem pratica dor em terceiros. Eu sou semelhante, mas eu não saio por aí matando, roubando, destruindo, prejudicando. Entendeu? Então, voltando, fazendo a curva para fechar o círculo da conversa, é que o ser humano precisa evoluir nessa questão da aceitação do desigual. E o desigual não necessariamente tem que te causar dor em terceiros, causar dor em pessoas. E no próprio mundo universal que ele vive, maltratando animais, maltratando o meio ambiente. Não, porque quando ele, sendo diferente, causa dor, ele deixa de ser diferente e passa a ser um ícone que deve ser bloqueado imediatamente, deve ser ou tratado ou retirado do convívio social e universalmente
falando. Quando eu falo universalmente, porque a conexão que existe entre o universo cósmico e a vida do nosso planeta Terra, ela é interligada com as energias, com as harmonias. Se você observar as formigas, ela tem uma sociedade. As abelhas têm uma sociedade. Então, você vê que existe harmonias dentro desse sistema de vida. Quem prejudica pessoas não tem harmonia. Ela está em desarmonia com os outros. E aí deve ser retirado ou para tratamento ou para ser retirado de vez do convívio. Falei? Qualquer coisa que eu vier acrescentar, estarei repetindo o raciocínio que Jesus Cristo tenha misericórdia da humanidade e que aceitamos as coisas como elas devem ser, não obstante que seja como nós queremos, mas como elas devem ser.